Bom dia, pessoal, tudo bem? Enquanto vocês vão se acomodando, a gente vai fazendo aquelas regrinhas, né, de conduta na sala. Pode colocar na tela? Rapidinho. Então, vamos lá. Chamar a atenção de algumas coisas no nossos momentos síncronos, né? Que são necessários para vocês. Então, algumas posturas que a gente pede para vocês. Bom, assim que possível, a gente pede que vocês, ao entrarem na sala, tenta colocar um nome ou sobrenome pelo dispositivo onde vocês estão, mas no sentido estatístico mesmo, de acompanhamento. Não é por frequência, sabe? Isso não vai prejudicar vocês. Pode ir para o próximo. Manter sempre o microfone desligado, aquelas regrinhas tranquilas que a gente tá bem habituado, mas acho que vale a pena reforçar sempre, né? Então, para melhor condução das atividades, os microfones estão desabilitados. Solicitamos que mantenham o vídeo desligado também. Tenha comprometimento com o horário dos encontros. Acho que vocês já estão entendendo que a gente começa na linha de fronteira ali de 9h20. Não haverá intervalos, então se organize para isso. A gravação desse encontro e de todos os outros estão disponíveis no Moodle, tá bom? Socializar materiais, informação que desejar, mas não compartilhe o link do Zoom, porque a menos que seja entre vocês, né? Se não me engano, agora o Moodle caiu, então provavelmente vocês devem estar compartilhando o link com as outras pessoas nesse momento e está tudo bem, mas que as pessoas da disciplina, tá? Tomem cuidado que isso é delicado. Próximo. Bom, se tiverem dúvidas, nos momentos delimitados eles serão acolhidos. O professor Jean, ele não está aqui presencialmente, mas ele está no chat com vocês, tá bom? E as perguntas que quando necessário for, ele vai respondendo no chat, assim como eu fiz na semana passada, e algumas outras vão ser trazidas para cá, e aí eu vou tentar resolver. Então, nesse momento, a gente pede um pouquinho de empatia, um pouquinho de entendimento, porque é isso, ele não está presencialmente, né? Então, ele não vai me cantar no momento da pergunta, mas vai jogar na tela no momento devido. Bom, priorizar o chat para coisas mais direcionadas, né, do conteúdo. Caso não haja tempo para atender os questionamentos, como frequente, né, corre lá para o fórum de dúvidas, que os monitores estão preparados para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Não se esquecendo, claramente, que o contato do projeto, né, dúvidas, qualquer dificuldade enfim, questionamento, mandar para o projeto newton.fpa@gmail.com. A equipe tá de prontidão para receber essas dúvidas e esses questionamentos. E o que, em particular, for mais delicado, enfim, eles reportam para a gente e a gente dá o feedback necessário. A gente, professor, né? A sala de aula virtual no SIGA para acompanhar os avisos do projeto, o WhatsApp e o Facebook. Bom, próximo. Caso não haja tempo para atender o seu questionamento, só reforçando, né, o fórum de dúvidas está disponível, é só olhar aqui o QR Code e aí você vai para lá. Mas, de todo caso, isso sem problemas, é só recorrer depois da aula, isso é tranquilo. Pronto? Então, tá bom. Então, vamos lá fazer uma recapitulação. Segunda-feira, vocês tiveram um estudo dirigido de regra da cadeia e derivação implícita, certo? Esse conteúdo ele é bastante delicado, porque a regra da cadeia, que é a derivação de uma função composta, a gente vai fazer uma recapitulação rapidinho, antes de entrar no conteúdo de hoje. É a última regrinha de derivação. E aí, então, isso os torna capazes de derivar qualquer função derivável, né? Então, hoje a gente vai fazer um exercício só para vocês sentirem um pouquinho o grau de dificuldade, mas a gente entende que tem muita gente que está na engrenagem ainda do curso, né?
Então, é sempre possível, assim como eu disse na live de sexta-feira, eu e o professor Jean, a gente acredita que é sempre possível recorrer, né, de você correr atrás daquele tempo perdido. Então, pelo feedback do estudo dirigido, aquele que vocês fazem assim que vocês concluem, né, um estudo dirigido, poucas pessoas fizeram, mas é mais ou menos a média que nós estamos tendo mesmo. Então, o que a gente entende é que tem muita gente que está fazendo no seu tempo, não necessariamente no tempo que seria do projeto, né? Porque as nossas aulas, se fossem presenciais, seriam segunda e quarta, das 9h20, enfim. Mas a gente entende que cada um está fazendo o seu tempo e está tudo bem. Está tudo bem isso. O importante é não desistir, né? E, bom, eu acho que era isso que eu queria comentar antes de começar a aula. Então, bora lá fazer uma recapitulação rapidinho. Vamos aqui para os slides. Então, o tema da aula de hoje é derivada da inversa, da função inversa e taxas relacionadas. Bom, quais são os objetivos? Claramente, determinar a derivada de uma função inversa e resolver problemas envolvendo taxas relacionadas. Aqui tem duas coisinhas muito delicadinhas, porque função inversa você vai perceber que vai envolver regra da cadeia, então por isso que de fato eu preciso reforçar a regra da cadeia. E taxas relacionadas são problemas aplicados. Né? Então, você vai sair da linguagem de derive, faça isso, você vai ter um probleminha envolvendo... vocês vão perceber que vai ser uma função, são duas funções que dependem de uma mesma variável. E aí, então, você vai ter um contexto mais de aplicação. Então, é bastante importante que vocês tenham um conteúdo maduro, porque isso vai ser requerido de vocês a partir desse momento de maneira aplicada. Então, bora lá. Só voltando, o que a gente fez ou espera que vocês tenham feito, ou enfim, no estudo dirigido? Derivada de uma função composta, onde a f grande é igual a f bola g. Essa g, como ela está à direita, mais à direita, ela é chamada função de dentro. Lembra que eu comentei em algum momento, se não me engano, em alguma live? Essa função aí, essa gzinha, a gente chama ela de função de dentro, e a f a gente chama de função de fora. Essa definição da imagem de g está contida no domínio da f, é a definição necessária para a função composta. E aí, então, quando eu tenho uma função composta, se eu sei derivar a f, se eu sei derivar a gzinho, então isso quer dizer que via a regra da cadeia, eu sei derivar a função composta f bola g. Vou recapitular aqui antes com vocês o que seria essa regra da cadeia, né? Vamos lá para o quadro 1. Só um reforço, né? Então, se eu tenho uma função f grande, escrito como fzinho bola g, de tal forma que a imagem da gzinho está no domínio da f, certo? De tal forma também que f e g sejam deriváveis, senão não faz sentido isso. Então, a regra da cadeia diz que, como é que eu derivo essa função f grande, né? Essa função que é a função composta em x. Ela é a derivada da de fora, por isso de fora e de dentro, tá? Ela é a derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. E aqui eu vou chamar a atenção rapidinho que a derivada da composta, a derivada da função composta, isso é diferente da derivada do produto, tá? Essa daqui, qual que é a regrinha?
É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E essa daqui é o quê? A derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, tá? Prestem bastante atenção nisso. Bom, essa é a tal da regra da cadeia que eu queria reforçar com vocês. Agora eu vou até fazer um exemplinho rapidinho. Por que eu disse que com essa regrinha a gente já consegue matar todas as regrinhas que a gente tem de derivação? Com isso a gente fecha o nosso pacote. Por exemplo, a partir dessa semana, vocês precisam se habituar a olhar para uma função desse jeito. Vou pegar uma bem puxadinha aqui. Tangente de, sei lá, x ao quadrado elevado a x, seno de x mais 5. Bonita, né? Por que eu dei essa função? Bom, aqui a gente já pode perceber que é uma composta, né? A primeira coisa, a variável x faz o quê? A variável x associa esse quociente. E depois, esse quociente é associado à tangente dele. Concordam comigo? X ao quadrado elevado a x, seno de x mais 5. Certo? E a de fora, então, é a tangente. E a de dentro é esse quociente. Certo? Então, como é que a gente deriva essa função? E aí, vou fazer até no outro quadro para ficar mais limpo, tá? Então, quem que seria a derivada dessa função? Eu não vou calcular cada um desses, mas eu quero indicar para vocês como é que vocês vão fazer. Então, quem é a de fora, a gente já viu que é a tangente. Então, derivada da tangente de x ao quadrado elevado a x vezes seno de x mais 5. Bom, é a derivada disso. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Tá? Secante ao quadrado desse camarada vezes a derivada do de dentro. O de dentro é um quociente, certo? E o quociente, a gente tem algumas etapas para fazer ele, né? E aí, a sugestão que eu dou para vocês é de fazer no cantinho. Faz no cantinho com calma, não tem problema. Então, vamos lá. Como é que é a lei a regrinha do quociente, né? Secante ao quadrado, vou só copiar isso aqui. Eu não posso me alongar muito. Qual que é a derivada do quociente? Bom, é a derivada do de cima. Vou fazer devagarzinho, tá? Derivada do de cima vezes o de baixo não esquece dos parênteses, tá bom? Isso é uma coisa bastante importante. Tá? A derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Ao quadrado. Ok. Sugestão Blaster. Faz num cantinho essa derivada, que é uma derivada do produto. Depois você vem aqui e só joga o valor. Essa derivada, que é a derivada da soma, que envolve um seno, chega aqui e só joga o valor. Porque daí depois vai ficar uma coisa meio feia, meio monstruosa? Vai. Mas está tudo bem, está tudo certo, tá bom? É isso mesmo que é a derivada e nem sempre as coisas têm que estar bonitinhas mesmo, não. Mas até esse ponto de você separar como é que você deriva, a partir daqui, se você já está fazendo a coisa correta, já está sendo valorizado isso, sabe? Então, mas por isso fazer devagarzinho, faz por partes, indica para a gente o que você está fazendo, tanto porque para você não se perder.
Esse quadrado precisa desenvolver, professora? Não precisa desenvolver. O que você vai precisar desenvolver é essa derivada e essa derivada. Tá bom? Não vou continuar fazendo, mas fica aí para vocês praticarem, tá? É importante que vocês façam. Quanto mais vocês fizerem, melhor vai ser para vocês. Tá. Nesse momento até agora, vou lá para o quadro 3 rapidinho. Nesse momento até agora, a gente teve coisas no seguinte sentido. O y a gente chama de f de x, né? Certo? Nesse caso aqui, se a gente chama f de x é uma função de x, a gente pode chamar ela de y habitualmente, como a gente costuma fazer. E se eu tivesse uma coisa assim, por exemplo, tudo bem, né? Quem é que seria essa derivada aqui? Derivada de y em relação a x, a gente já está denotando como f' de x, certo? E essa daqui seria a derivada de x em relação a y, que a gente está denotando como g' de y. Vou chamar a atenção disso já já. Porque um outro tópico que a gente tem no estudo dirigido de quarta-feira foi derivação de funções implícitas. Só para a gente voltar aqui no computador rapidinho. Que é o quê? Quando eu te dou uma curva e eu não consigo colocar uma variável em função da outra. Ou seja, eu não consigo colocar y em função de x ou x em função de y, tanto um quanto o outro. Então, por exemplo, um exemplo clássico que a gente costuma dar é o da circunferência, né? Porque a circunferência, em geral, é uma formulinha que está todo mundo mais habituado. Isso aqui é uma circunferência centrada na origem, porque a equação da circunferência geral é x menos x0 mais y menos y0, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, o centro é o 0, 0 e o raio é 1, ok? E aí, se a gente tentar colocar em evidência esse camarada aqui, por exemplo, eu quero colocar o y como sendo uma função de x. Bom, lá pelas tantas, vai me envolver uma raiz quadrada, certo? E aí, então, eu não consigo colocar, e aí, raiz quadrada a gente sabe que é mais ou menos, coisa positiva, e aí o camarada aqui dentro eu tenho que garantir que ele é positivo. Enfim, isso aqui te dá um problema, lá no estudo dirigido eu gasto um pouquinho mais de português falando disso, mas aí, então, entra a situação, como é que eu calculo? Porque a gente sabe que derivada está relacionado ao coeficiente angular da reta tangente em algum ponto da curva, certo? Da função da curva. Nesse caso, curva. Isso aqui não quer dizer que não tenha reta tangente. Claro que tem reta tangente. Então, qual que é a sacada aqui? É eu entender quem é que está em função de quem. Então, por exemplo, por isso que eu fiz esse comentário aqui em cima. Se eu fizer y como sendo uma função que depende de x... Então, quando eu derivar uma expressão como essa, eu vou achar dy dx, ok? Se eu fizer x como sendo uma função que depende de y, quando eu fizer o coeficiente angular, eu vou calcular na real é dx dy, tá bem? Então, esse foi só um comentáriozinho para amarrar tudo. E aí, por exemplo, vamos então calcular as duas possibilidades dessa curva, só para reforçar. Quando eu tenho, vou copiar aqui do lado mesmo, porque eu acho que é mais interessante. Vamos pegar outra curva? Ui. Por exemplo, esta, né? Sei lá, x ao cubo menos y igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 5, sei lá. Bom, se eu jogar o x² para cá, colocar x ao quadrado em evidência, ainda vai ficar alguma parcelinha envolvendo x, né? Se eu jogar esse y para cá, colocar um y em evidência, ainda vai ter uma parcelinha envolvendo y. Então, eu não consigo colocar uma em função da outra, ok? E aí, então, como é que a gente faz? Então, eu vou fixar o y como sendo uma função de x. E aí, eu te pergunto, quem é dy dx? Ou se eu te perguntasse quem é dy dx, você está sabendo que você tem que olhar o y como sendo uma função de x. Então, vamos lá. Quem é d dx
de essa expressão do lado de cá, né? X ao cubo menos y dx x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 5. Bom, a gente já sabe que derivada da soma é a soma das derivadas, então esse diferencial pode passar para dentro. Então, quem que é derivada em relação a x de x ao cubo? 3x ao quadrado. Esse y, eu gosto até de colocar ele assim, quer ver? D dx, colocar ele como sendo uma função de x, que é o que ele é. Bom, quem é derivada em relação a x de x ao quadrado? 2x. Mais, vou copiar esse aqui também. 2y de x ao quadrado. Quem é derivada de qualquer constante? 0. Não vou colocar. Por que eu estou fazendo isso? Para vocês entenderem que aqui você está pensando como uma regra da cadeia. Tá? Então, o que é esse aqui? Isso aqui é 3x ao quadrado menos, quem é a derivada em relação a x do y de x? A derivada de y em relação a x. É igual a 2x mais, quem é a derivada em relação a x de 2y ao quadrado, onde y depende de x? Bom, aqui eu vou ter o 2 para mim é indiferente, né? Agora, como é que deriva y ao quadrado? A variável é x, associada a ela eu tenho uma função y de x, e associada a ele eu tenho uma função que calcula o quadrado de y. Então, isso aqui é uma composta. Derivada de composta é a regra da cadeia. Então, trabalha com a regra da cadeia aqui dentro. Então, isso aqui vai dar vezes 2y de x vezes y' de x. Y', lembrando que é a mesma coisa que dy dx. Aí, claramente, você colocaria esse camarada para cá, bota em evidência e ajusta. Mas isso aqui é só para entender que em alguns exercícios, por exemplo, é falar, calcule dy dx. Você está entendendo que o y tem função de x. Calcule dx dy. Você está entendendo que o x tem função de y, tá bom? Isso aí é a derivação implícita. Agora vamos para o que é exatamente dessa semana. Nessa semana, deixa eu ver se eu não passei por nada, não. Não. Isso. Por exemplo, eu já vou até deixar como uma tarefinha, nessa equação ou em qualquer outra, porque essa daqui eu inventei agora, né? Nessa ou em qualquer outra, faz o dx dy. Sabe? Olha essa como sendo um x que depende de y. Para você ver que é diferente, né? Como você está olhando, quem é que depende de quem, isso é diferente. Só a título de exercício mesmo. Bom, então vamos lá para a famigerada função inversa. Antes de eu apresentar o que é a proposição que a gente trabalha, como que a gente deriva, né, função inversa, eu vou lá para o quadro 1, para eu comentar o que é essa função, né? Porque senão não faz sentido. Só um minutinho. Vamos lá para o quadro 1 rapidinho. Bom, função inversa. Lá do pré-cálculo, que a gente já separou o material para vocês. Se tiver com dúvida, corre lá, dá uma olhadinha, tá? Mas o que é função inversa, né? Primeira coisa, já que eu quero falar da derivada de função inversa, né? Vamos só recapitular quem é essa belezinha, função inversa. Bom, para eu falar de função inversa, qual que é a definição formal, né? Eu digo que f possui uma inversa, vou chamar já, denotar como f a menos 1 mesmo, se
fazer diferente. Eu falo que f a menos 1 é uma inversa de f se f a menos 1 bola f me der a função identidade. Ou seja, é aquela historinha, que, se eu não me engano o professor Jean comentou isso, é aquela história que a função faz e a sua inversa desfaz. Sacou? É isso, a função inversa é aquela função que é avaliada é a função na qual, avaliada na minha função dada, ela desfaz aquilo que foi feito. Ok. Notação para isso, a gente pode tanto chamar f a menos 1 bola f, é a mesma coisa aqui para a gente, que f avaliada em f a menos 1. Tá? Mas só questão de prática, eu vou adotar como a inversa à esquerda, tá bom? Ok. Mas não é assim que a gente vai ver naturalmente, né, no nosso livro. Como é que a gente vai ver habitualmente? Bom, vai ver uma coisa tipo assim, vamos avaliar isso em x. O que é identidade avaliada em x? A função identidade é aquela que fixa o camarada, né? Função identidade em qualquer variável é ela mesma. Ok, então, em geral, a gente vê f a menos 1 bola f de x igual a x. Para qualquer x, tá bom? Então, beleza. Então, isso aqui é uma composta. Então, derivar, achar quem é a derivada da inversa, já dá para notar que eu vou precisar da derivada da composta. E a derivada da composta é justamente a regra da cadeia. Então, bora lá ver. Isso aí, então, é a famigerada inversa, certo? Uma coisa que é importante, tem um exercício, enfim. A gente até comentou, inclusive, quando eu disse numa live sobre a função injetora, né? Que satisfaz aquela regrinha da reta horizontal. Que a reta horizontal tem que cortar em um só ponto. Então, a função ser invertível e a função ser inversa, para a gente é a mesma coisa. Tá? Então, tanto faz se você olhar em outros livros, em outras literaturas, ao invés de tratar que a função é inversível ou possui inversa, falar apenas como ela sendo injetora. Sem problema, é equivalente. Tá bom? Então, vamos ver o que acontece aqui, né? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa para eu acrescentar aqui rapidinho. Massa. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte agora. Se eu fizer, então, y como sendo f de x, só questão de fixar a notação, tá bom? Se eu fizer y como sendo função de x, vamos derivar essa composta aqui. Bom, quem é a derivada em relação a x dessa composta? F a menos 1, avaliada em f de x, parênteses, 2. Bom, derivar, acho que eu vou fazer no quadro 2 para ficar melhor. Vou lá para o quadro 2 fazer isso, só para ganhar mais espaço. Então, quem é a derivada em relação a x de f a menos 1 avaliada em f de x? Se eu derivo tudo que acontece do lado de cada igualdade, tem que acontecer do lado de cada igualdade, né? Então, se eu derivar do lado de cá, eu preciso derivar do lado de cá. Isso aqui é a mesma coisa que derivar em relação a x. Ok. Agora, isso aqui é uma composta, né? Qual que é a derivada da composta? Regra da cadeia. Como é que se usa a regra da cadeia? Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, vamos lá. Então, isso aqui é a derivada da de fora,
avaliada na de dentro, derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, que é f', que é d dx de f de x. Aí isso aqui é derivada de x em relação a x é 1. Vamos mudar aqui a notação para ficar um pouquinho melhor. df inverso, essa f inversa aqui é a função inversa, tá bom? Então, beleza. Lembrando que a função inversa não é a mesma coisa que fazer 1 sobre f de x. Pelo amor de Deus, não é. Isso daqui quer dizer que é o inverso como se fosse função produto, tá? Essa daqui é a função inversa, essa daqui são coisas distintas, tá bom? Bom, então o que é esse camarada aqui? É o que a gente chamou de f a menos 1 de f de x, linha, né? A derivada da f inverso. Esse f de x, como eu chamei f de x de y, que estava no outro quadro e eu apaguei, eu já vou substituir aqui, tá bom? Só para não ficar carregada a notação. Vezes, quem é a derivada em relação a x da f de x? F' de x igual a 1. Bom, eu quero é exatamente essa, né? Então, a derivada da função inversa em y, aqui como produto eu posso passar dividindo. 1 sobre f' de x. Para que isso faça sentido, eu preciso garantir que f' de x seja diferente para todo zero. Seja diferente de zero para todo x. Né? E mais do que isso, eu só fiz toda essa amarração, eu só tive toda essa composta, porque a f possuía uma inversa. Senão, não faz sentido nada disso que a gente está falando. Certo? Então, aqui foi um comentário de como é que a gente deduz a proposição, né? Que é desse tópico. Então, vamos lá. A proposição diz o seguinte: se f é uma função inversível, e aqui entra a história, vocês podem ver na literatura como sendo se ela é uma função injetora, é suficiente. Cuja inversa, eu vou denotar ela por f a menos 1. Se f é derivável em um ponto x, e é isso, eu preciso garantir, a única coisa é, eu preciso de duas coisas. Preciso que a minha função seja derivável, e eu preciso que ela seja inversível, senão não faz sentido nenhuma dessas conversas que a gente está tendo. Então, se ela é derivável, ela é inversível, e a sua derivada em qualquer um dos pontos ela é diferente de zero. Então, a derivada da sua função inversa em y igual a f de x é dada por f' a menos 1 em y é igual a 1 sobre f' de x. O que quer dizer isso? Vem cá. Eu tenho uma função e ela é inversa da outra. Como é que eu calculo a derivada dessa daqui? Eu preciso da derivada da outra que eu já conheço. Vamos fazer exemplo para ficar mais claro? E aí os exemplos, eles já começam a encaminhar mais para uma coisa mais trigonométrica, tá? Que são os exemplos mais clássicos. Tem pergunta? Tem pergunta? Não? Não. Depois? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos derivar, então, arco cosseno. Eu vou lá para o quadro 1, que ele fica mais... Ou aqui, quadro 3 mesmo. Fica mais lógico. Bom, a gente sabe que a função arco cosseno, ela é inversa da função cosseno, certo? Bom, mas uma coisa que é importante, porque para eu falar de inversa, eu preciso garantir um intervalo onde a função admita a inversa, né? Porque a gente sabe que a função cosseno, ela é periódica, certo? E aí, então, se ela é periódica, ela já não satisfaz a lei da reta
horizontal, né? O cosseno, ele sai daqui, 0, 1, alguma coisa tipo essa. Ok. Então, ele não satisfaz a lei da reta horizontal, né? Que diz que é para ser inversa. Mas eu consigo restringir um intervalo no qual ela vai possuir inversa. E é isso que a gente tem que fazer. Então, a gente restringe o intervalo no qual ela é inversa, possui inversa. E aí, a gente trabalha para fazer sentido tudo isso. Então, vamos lá. Exemplo. Calcular a derivada. Quem é f' de x? Quando a f de x é arco cosseno de x. O que eu estou dizendo é o seguinte: se eu chamar y como sendo arco cosseno de x, isso aqui quer dizer que o x é quem? X é igual a cosseno de y. Mas essa inversa aqui só existe para quando x, por exemplo, eu vou fixar no intervalo, tá? Isso só acontece para y, vou tomar ele no intervalo fechado de 0 a π. E aí eu consigo garantir que ela tem uma inversa. Eu vou fazer só nesse intervalo, a priori. Mas, enfim. Tá bom. Então, eu vou considerar y como sendo nesse intervalo, porque eu preciso garantir que ela tenha exatamente essa inversa, né? Para aquele mesmo comentário que eu acabei de dizer agora. Então, vamos lá. Então, quem é que seria a derivada arco cosseno de x? Quem é que seria essa derivada? Por essa proposição aqui do quadro 2, eu tenho que a derivada... Opa, faltou o derivado aqui, ó. Aqui. Linha. Que a derivada da função inversa é pegar 1 sobre a derivada da função na outra variável, certo? Rapidinho. Uma função inversa não precisa ser necessariamente bijetora e não tem somente é suficiente que seja injetora, tá? É bem suficiente. Você não precisa garantir a sobrejetividade, não. É suficiente que seja injetora, tá bom? Vamos lá rapidinho. Então, arcosseno. Então, como é que a gente aplicaria essa proposição? Isso aqui é 1 sobre... Quem é a derivada dessa função, né? A derivada em relação a x de x é a derivada em relação a x do cosseno de y, né? Cosseno de y de x. Isso. Então, a derivada de x, mais fácil. Quem é a derivada de x em relação a x é a derivada do cosseno de y. Mas quem é a derivada do cosseno é menos seno. Mas aqui é menos seno de y. Olha só, a minha variável de derivação, ela é x. Meu resultado está dando em y. Então, eu vou fazer uma alteração, uma mudancinha de variável para deixar esse seno, para dar uma cara para esse seno, que ao invés de ser em relação a y, seja em relação a x. Então, vem cá um pouquinho. A gente sabe que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1, certo? Então, vamos resolver isso aqui em relação a seno. Então, seno ao quadrado de y é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de y. Ou seja, aqui no caso eu iria extrair uma raiz quadrada, mas aqui entra exatamente o intervalo de derivação, né? Que eu estou variando só quando o y é igual a 0 e quando o y é igual a π, né? Nesse intervalinho. E quando o y varia de 0 a π,
o seno sempre vai ser positivo, vai estar acima do eixo. Então, a única parcela para mim que interessa, quando eu extrair essa raiz quadrada, que seria mais ou menos a raiz quadrada, o menos para mim não importa. Então, fica só a parte positiva. Mas lá da nossa função inversa, quem é cosseno de y? É o próprio x. Então, esse camarada aqui é 1 menos x ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é igual. Quem é seno? Menos 1 sobre quem é seno, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ok? Então, agora, pessoal, para o resto do nosso curso, vocês já não precisam mais fazer essa derivada. Uma vez que a gente já fez ela, é só lembrar para a vida. É só aplicar. Não precisa toda vez ficar derivando isso, tá? Então, a gente já sabe que a derivada do arco cosseno é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, certo? Beleza. Isso quando o y varia de 0 a π, esse intervalo aqui do x, ele está onde? Quando o y é 0, quem é cosseno de 0 é 1, né? E quando o y é π, quem é cosseno de π é menos 1. Então, quando o x varia de 0 até π, o y varia de menos 1 até 1. Porque em aberto, a gente já sabe que derivada, quando a gente fala de intervalo de derivação, a derivada ela perde os extremos, né? Porque a gente não consegue fazer a derivada nos extremos. Tá? Isso por causa do limite, beleza? Tá bom. Agora vamos fazer, então, do arco cosseno, agora é só usar. Isso vai ser extremamente importante quando a gente falar de integração. Tá? Então, aprende, entenda direitinho essas derivadas, que mais para frente vai ser bastante importante. Vamos fazer agora... Dá tempo? Dá. Não dá tempo, não. 1 hora? Tá. Não, vou dar tempo, sim. Eu vou fazer a do arco seno. Depois eu vou exibir para vocês uma tabelinha, que dá para fazer isso com todas as funções trigonométricas. Fica aí de exercício para vocês. Tá? Bora lá. Vamos lá do arco seno. Exemplo 2. Qual é a derivada da função f, se f de x é o arco seno de x? De novo, se eu chamar y como sendo o arco seno de x, quem é que vai ser x? É o seno de y. Bom, onde que vou pegar um intervalinho no qual essa função aqui seja exatamente a inversa de seno, né? Por exemplo, para y nesse intervalinho. E aí, a todo intervalinho de comprimento, nesse caso, né, de comprimento de menos π sobre 2 até π sobre 2, ou seja, a cada período, né, de menos π sobre 2, essa função é injetora de novo. Então, o que a gente faz aqui é como se a gente, ao invés de olhar a função em todo o domínio, a gente olha em intervalos onde ela é injetora. Lembra que eu comentei disso em outro momento? Que às vezes a função inteira ela não é injetora, mas em um certo intervalinho ela é. Então, aqui a gente olha nesse intervalinho ela é injetora, e aí faz sentido calcular essa função inversa, tá bom? Então, beleza. Agora, então, como é que é a derivada f' de... a f' de x? Pela nossa regrinha aqui do quadro 2, que continua funcionando,
Isso aqui é 1 sobre a f' de y, certo? Opa. F' de y é 1 sobre f' de x. Ok. Então, quem é a derivada? É o contrário. De x e y, isso. Quem é a derivada da f em relação a y? É a derivada desse camarada aqui, né? Quem é a derivada de x? Quem é a derivada do seno de y? É cosseno de y. Então, isso aqui fica 1 sobre cosseno de y. Isso aqui é o contrário, perdão. Quem eu quero derivar é essa, né? Ok. Então, mas, de novo, aqui está... Perdão, galera, foi mal. Isso. Aqui está, a variável está em x, mas eu quero ela em... aqui a variável está em x, só que o resultado me deu em y. Então, eu preciso fazer alguma manipulação algébrica para sair de y e ficar em função de x, certo? Vamos usar de novo aquela regrinha que a gente já tem conhecimento, que é seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. Bom, eu quero saber quem é cosseno, né? Então, vamos isolar cosseno ao quadrado. Isso aqui é 1 menos seno ao quadrado. Ok. Mas, olha só que legal, eu já tenho seno de y, que é x. Então, isso aqui é 1 menos x ao quadrado. Novamente, aqui eu teria que extrair uma raiz quadrada, certo? Cosseno de y vai ser mais ou menos isso daqui. 1 menos x ao quadrado. Bom, o que acontece? Nesse intervalinho de menos π sobre 2 até π sobre 2, o cosseno também é só positivo. E aí o x... Então, eu só preciso considerar essa parte positiva, certo? Então, aqui vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Para facilitar, para vocês decorarem, né, é só entender que, por exemplo, na do arco cosseno, eu tenho um menos. Na do arco seno, esse menuzinho sobe aqui, tá bom? E com isso, a gente fecha do arco seno e do arco cosseno. Com isso, como a gente sabe que a derivada da tangente, da secante, da cotangente, da cossecante, todo mundo só depende das derivadas de seno e de cosseno, com isso a gente consegue fazer dos arcos. Eu vou fazer aqui uma tabelinha para vocês, depois, se vocês quiserem fazer, eu acho que é interessante. Porque mais para frente a gente vai precisar disso. E aí vocês podem recorrer aos monitores para ajudar, caso vocês tenham dificuldade. Vamos lá. Isso. Então, vamos lá. A tabelinha é a seguinte. A derivada do arco tangente de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A derivada do arco cotangente de x, a estratégia é a mesma, viu, galera? É menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A derivada do arco secante, essa do arco secante e a do arco cossecante não são muito usadas, não vai ser muito usada por nós, mas como são funções trigonométricas, fica aqui de conhecimento. E, semelhantemente, a do arco cossecante de x
menos 1 sobre o módulo de x ao quadrado menos 1. Belezinha. Eu não vou fazer isso aqui com vocês, porque a gente tem mais um exercício para fazer, que essa é uma derivada muito importante, né? Que é a derivada do ln de x, tá? Bom, como é que a gente faz isso? A função ln, ela vem como sendo a função inversa da função exponencial, não é? Exemplo 3. Eu quero derivar se f de x é ln de x, então eu quero achar a derivada dela. Bom, então eu vou chamar de y ln de x. Isso aqui quer dizer, então, que quem é x é e elevado a y, né? A gente sabe que o domínio do ln é só para x maior que 0, certo? Beleza. Então, quem é a derivada? Quem é y', né? Quem é f' de x? É igual a 1 sobre essa derivada, né? Eu estou fazendo trocado aqui. Então, quem é a derivada do ln de x? A derivada dessa função aqui, que é inversa da outra, é só eu derivar essa, né, em relação a x. Ou seja, essa daqui eu não sei derivar, mas ela é inversa de alguém que eu sei derivar. Tá? Talvez seja até mais interessante pensar assim. Essa função ln eu não sei derivar, certo? Mas ela é inversa de alguém que eu sei derivar. Então, como é que calcula a derivada dessa que eu não sei? É 1 sobre a sua inversa. Então, é 1 sobre a derivada da sua inversa. Qual é a derivada de e elevado a y em relação de x, que é e elevado a y? A derivada da exponencial é ela mesma, certo? É o e elevado a y. Ora, mas de novo, aqui a variável está em x, e aqui eu achei uma coisa envolvendo y. Então, eu tenho que sair dessa coisa envolvendo y e aparecer um x, né? Senão não faz sentido isso. Mas olha que belezinha. E elevado a y é exatamente o x. Então, isso aqui é 1 sobre x. O domínio aqui já está bonitinho, que é só para x à direita de 0. Não pode ser igual a 0, porque senão esse camarada aqui não está bem definido. Então, agora, para o resto da vida, abraça isso. Qual que é a derivada de ln de x? 1 sobre x. A gente costuma até dizer que é 1 sobre o módulo de x, para considerar só a parte positiva, tá? Exatamente por causa dessa parada aqui positivo. Mas, enfim. Então, a derivada da ln de x é 1 sobre x. Pode guardar isso para a vida, agora é só usar. Se tiver exercício, se tiver em prova, se tiver em qualquer outra coisa, é só usar que a derivada da ln de x é 1 sobre x, tá? Não precisa ficar demonstrando mais. Aprende isso, que uma vez que a gente faz essas contas na sala, ou deixa como exercício para vocês fazerem, ela já foi dita. Então, na hora da prova, você não precisa sair demonstrando tudo. É só para usar como ferramenta. Com isso, a gente finaliza a parte que eu achava que era interessante comentar com vocês sobre derivada de função inversa. E agora nós vamos para a famigerada taxa relacionada. O que é taxa relacionada? Eu tenho duas funções, duas variáveis que são funções de uma terceira variável. Ou seja, aqui no caso, por exemplo, eu peguei sejam duas variáveis x e y, funções de uma terceira variável. Estou enfiando mais uma variável na jogada. De tal forma que x seja igual a f de t e y igual a g de t. Logo, quem é a derivada de x em relação a t é f' de t. Quem é a derivada de y em relação a t é g' de t, certo? Só derivei dos dois lados em cada uma das igualdades. Neste caso, então, esses diferenciais, eles são chamados de taxas relacionadas. Então, outra coisinha para guardar. Se vocês viram perguntando taxa relacionada, se você tem taxa
taxa de crescimento, taxa não sei o que, isso é derivada. Isso é derivada. Viu? Taxa é uma derivada. Bora para um exercício? E aqui vem uma coisa que é interessante. Todos os exercícios que envolvem taxa relacionada, vai ser, de certa forma, vai ser requerido, vai ser como um pré-requisito, alguns conhecimentos de vocês sobre geometria, ou sobre trigonometria, alguma coisa assim que não necessariamente vai estar explícito a fórmula para vocês. Então, vocês precisam ter esse resgate de, se tem alguma dificuldade ainda em coisas mais básicas, corre lá para o portal da matemática, que a gente já deixou disponível no Moodle, o link para lá, e lá tem bastante aula que é para poder quitar essas dificuldades, tá bom? Então, um exemplo é o seguinte. Se a área A de um círculo de raio R, R maior que 0, né? E o círculo, se a área A de um círculo com raio R e o círculo expande à medida que o tempo passa, encontre a taxa de variação da área em função do tempo, em termos da taxa de variação do raio em relação ao tempo. O que é que ele está te dizendo aqui? Vou fazer de cá mesmo. Bom, então A para mim é a área do círculo. Tá? A área do círculo se expande no passar do tempo. O que isso quer dizer? Que a área é uma função que depende do tempo. Concordam comigo? O raio também se expande ao passar do tempo. Então, o raio também é uma função que depende de t. Ok? Então, vamos lá. Exemplo 1. Escrevendo matematicamente o que o exercício diz, ele quer saber qual é a taxa de variação da área em função de tempo. Sabendo que o R é um R de t e o A é um A de t. Certo? Tá bom, mas quem é a área? Eu estou trabalhando com a área do círculo. Quem é a área do círculo? πr ao quadrado. Viu que eu disse que ninguém te contou num exercício explicitamente que a fórmula da área do círculo é essa. Então, isso te pressupõe que você saiba. Beleza? Então, coisas assim provavelmente não estarão explícitas. Mas o que te pede é a área do círculo. Vão estar escritos, não matematicamente explícitos, mas vão estar escritos. Tudo que você precisa para resolver um exercício desse tipo, em alguma maneira, vai estar lá. Então, tá. Então, a área do círculo, que é uma função que depende do tempo, que se expande ao longo do tempo, depende do raio, porque a área se expande porque o raio está se expandindo também. Então, está todo mundo em função de t. Então, eu quero calcular quem é a derivada em relação a t de A de t. É derivar em relação a t πr ao quadrado. Derivada em relação de t de A de t é a linha de t. Derivada da constante aqui, produto, né, onde uma é constante, a constante não interfere. Então, eu tenho que derivar quem é o r ao quadrado de t. Ora, então eu tenho t, uma função que calcula r de t, e uma outra função que calcula r ao quadrado de t. Se eu quero derivar isso, é a derivada da composta, né? Regra da cadeia. Então, é a derivada da de fora, que é o r ao quadrado. Como é que deriva r ao quadrado? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Vezes a derivada da de dentro. Quem é a derivada de r de t? R' de t. Beleza? Ok. Então, é isso, né? Ele perguntou qual que é... Vou só voltar para a notação do exercício, né? Ele perguntou quem é a linha de t em função de R' de t. Ou seja, dA dt é 2 vezes π
R de T, que é o R, quem é o R'? dr dt. É exatamente isso o que a gente queria. Ah, professora, mas o R é um R de T. Já fixei aqui em cima. Tanto faz deixar como R de T como R. A medida assim, mais elegante, essa daqui é uma medida mais elegante. Mas se você quisesse deixar como um Rzinho de T, poderia ser. Mas entenda também que o fato de eu já ter fixado aqui e eu estar olhando para dr dt, eu já estou contando de alguma forma que o R é um R de T. Tá bom? Então, é isso aqui que o exercício pedia. Isso aqui seria uma coisa mais matemática, né? Agora, vamos olhar aqui uma coisa que pega essa conta e aplica ela. Olha só. Suponha que o petróleo vaze por uma ruptura de um petroleiro e espalha-se em um padrão circular. Vou fazer aqui no meio. Já deu. Tem que ser rapidinho. Espalha-se num padrão circular. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 metro por segundo, quão rápido a área do vazamento está crescendo quando o raio é igual a 3 metros? Então, vamos lá. Está vazando. E o petróleo vai de maneira circular. É circular, aqui é o raio. O raio depende do tempo, porque se ele se expande em relação ao tempo. A área é a área do círculo, que se expande em relação ao tempo. Ele quer saber a taxa de variação. Ele quer saber se o raio derramado vai 1 metro por segundo, a área do vazamento está crescendo, quando o raio está. Eu quero saber qual que é a taxa de variação da área. Certo? A taxa de crescimento do raio é 1 metro por segundo. É 1 metro por segundo. E o raio, quando o raio está a 30 metros. 1 metro por segundo. E o R está a 3 metros. Certo? Então, quando o raio for 3 metros, sabendo que a taxa de variação do raio é 1 metro por segundo, qual que é a taxa de variação da área? Bom, isso daqui é exatamente uma maneira em que poderia ser esse exercício que a gente fez aqui do lado. Certo? Qual que é a taxa de variação da área? Porque isso aqui é o círculo, né? Qual é a taxa de variação da área? É 2πr, que é um R de T, vezes R' de T. Substituindo as variáveis, quando o R... Então, isso aqui fica 2 vezes π, R de T, 3, R' de T, 1. 6π. Qual que é a unidade de área? Metros quadrados por segundo. Certo? Então, isso aqui é, na real, só uma aplicação... não é 3, né? É 30 metros. É 30 metros. Perdão. O exercício fala 30 metros. É 30 metros? 30, isso. Então, quando o raio é 30 metros, que é 30 também, só questão de substituir, tá? Então, na verdade, o exercício que eu falei antes, né, que é da área, a taxa de variação da área em função do raio, ele poderia ter sido esse. Né? O que você teve que pensar aqui, na verdade, você só precisou substituir o que te foi dado. Mas o raciocínio mesmo, o exercício anterior, você já tinha exercido ele. Tá bom? Então, esses são 2 exemplos de que basicamente é a mesma estratégia que você tem que ter. Vamos para um pouquinho mais elaborado e eu prometo que eu termino, tá bom? A gente já está extrapolando do tempo.
esses exercícios, pessoal, esses exercícios de taxa de variação, taxa relacionada, perdão, quanto mais você fizer, melhor é para você, porque cada um deles vai ser diferente, tá? Vamos lá para o terceiro e último. Um tanque de água possui o formato de um cone circular reto invertido, com o raio da base igual a 10 metros e a altura igual a 15 metros. Vamos começar. Então, um tanque de água é um cone invertido, circular reto, cujo raio é 10 metros e a altura é 15 metros. Voltemos. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 0,1 metros cúbicos por minuto, metros cúbicos a gente já entendeu que é volume, né? Encontre a taxa na qual o nível da água está aumentando quando a água estiver a 5 metros de profundidade. Esse daqui já é um pouquinho, é bem mais elaborado que o outro. Então, vamos entender. Bom, se eu estou falando de taxa da água entrando, a água entrando num sólido, isso é volume, né? Qual que é o volume do cone circular reto? O volume que vai depender de T é 1/3 de π R ao quadrado vezes H. Não é isso? Raio ao quadrado vezes a altura. Isso mesmo? Só para confirmar. Exato. Isso, 1/3 de π R ao quadrado vezes a altura. Bom, lembrando que o raio está em função do tempo, porque quando você está colocando um líquido lá dentro, conforme vai aumentando a área, conforme o tempo vai passando, né, conforme vai aumentando a altura, vai aumentando o raio, né? Então, o volume depende do tempo, que depende do raio, que depende da altura. Todo mundo depende do T. Agora, qualquer coisa que eu vá fazer nesse exercício, eu estou dependendo de duas variáveis aqui, né? Então, vamos deixar um em função do outro e eu vou contar quem vai ser em função de quê e por quê. Vem cá. Aí o exercício fala assim, ó, lá pelas tantas, ele fala assim: se a água está sendo bombardeada para dentro do tanque a uma taxa de 0,1 metros cúbicos por minuto, ou seja, isso aí é o volume, né? A taxa de variação do volume. Encontre a taxa na qual o nível da água está aumentando. O nível está aumentando, isso aqui é a altura, né? Então, eu vou deixar o raio como sendo uma função da altura. Porque ele te dá exatamente quando a altura for 5 metros. Então, vamos fazer o raio em função da altura para poder eliminar essa dificuldade aqui. Tá. Mas aqui seria, então, uma semelhança de triângulos, né? 10, 15. Esse aqui é o raio, essa daqui é a altura. O raio está para R, 10 está para o raio, assim como 15 está para a altura, certo? Vou fazer cruzadinha aqui. Igualdade de frações, posso multiplicar cruzado, então isso aqui me dá que 15R é igual a 10H. Se eu quero R em função de H, quer dizer que R, 10 sobre 15, H. Para ficar mais bonitinho, isso é o mesmo que 2/3 de H. Pronto. Então, o volume vai ficar como? Substituindo lá em cima. O volume em função de T é 1/3 de π. Quem é o R ao quadrado? 2/3 de H ao quadrado vezes H. Certo? Ou seja, aqui eu engoli o H, mas está tudo bem.
Isso aqui é 4 sobre 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Pi h de t ao cubo. Então, ao invés de trabalhar com essa lei de formação, a gente vai trabalhar com essa daqui. E aí ele te fala, e aí ele te dá a taxa do volume, e ele te dá a taxa, e ele te dá uma altura fixa, né? Então, vamos derivar isso aqui em relação a t. Quem é a derivada de v? Vou fazer do outro lado para não ficar tão espremido. Quem é a derivada em relação a t de v de t? É a derivada em relação a t de 4/3 de π, 4/27 de π h ao cubo. Bom, isso aqui é v' de t. É igual a constante, não vai me influenciar nada. Quem é a derivada disso aqui é exatamente regra da cadeia, né? Porque a variável é t, a primeira função é h de t, e a segunda função é h ao cubo de t. Então, a derivada da de fora, que é 3h ao quadrado de t, vezes a derivada da de dentro, que é h' de t. Ok, e aí, pelos dados do exercício, ele te deu um h de t quando a altura é 5 metros, quando a altura é 5 metros, e a taxa de variação do volume é 0,1 metros cúbicos por segundo ou por minuto? Está como por minuto. Bom, então como é que fica isso? Substituindo aqui em V'. V' é 0,1, é igual a 4/27. Esse 27 com esse 3 aqui cancela, né? Então fica 9 aqui embaixo. Certo? Pi. Quem é o h? Para h é igual a 5, então fica 5 ao quadrado. E o h' de t é exatamente o que a gente quer. Então, multiplica para lá. 0,9 sobre 4π. 4 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 4, 100. Pi. É igual a h' de t. Só reescrevendo, h' de t é igual. Não precisa nem simplificar isso aqui, não. Tá de boa deixar assim. 100 π. Qual que é a unidade? A altura é metros, né? Metros por segundo. É segundo ou é minuto que está aqui? Minuto. Por minuto. E com isso, então, a gente conclui o exercício. A aula de hoje foi muita coisa. O nosso encontro hoje teve muita coisa. Então, eu sugiro, assim, encarecidamente que vocês sentem, façam com cuidado, revejam o vídeo, procurem os monitores. A cada semana, ou eu ou o professor Jean, a gente vai lá dar uma olhadinha como é que tá bom? Não esqueçam de recorrer ao fórum. Essa de taxas relacionadas, cada exercício é um. Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, até que vocês tenham mais ou menos uma construção lógica do que é que está sendo envolvido, o que é que está sendo pedido, melhor vai ser para vocês, tá bom? Eu fico aqui por hoje, espero que todo mundo esteja bem, tranquilo, e a gente se fala na sexta-feira.